vou explicar sobre o grupo dos acelomados. Paula, entre esses são os que compõem esse grupo dos acelomados, são os filos Plateumintes, Nemertia e Gnatostomúlida. E do filo Plateumintes, vamos também destacar as classes que compõem o filo Plateumintes, que são a Turbellaria, Monogênia, Trematoda e Cestoda. E também destacar o grau de importância médica no estudo desses animais. Antes de aprofundar sobre o assunto, vamos fazer uma pequena introdução sobre esses animais, que nesse caso são os acelomados. Os acelomados vêm do grego a, que é igual a sei, mais koiloma, que quer dizer cavidade. Então, são animais que não possuem o celoma. O celoma é o quê? É uma cavidade que se forma no mesoderma durante a vida embrionária e está situada entre a parede do corpo e os órgãos internos. Você já viu algum animal assim? Um desses que são famosos são as planárias, que estão inclusas no filo Plateumintes. Plateumintes vem do grego plates, que é achatado, e plano, ou plano, e com a junção de eumintes, que significa verme. Então, são vermes achatados. Plateumintes são vermes achatados. E existe também outro filo de acelomados, que são os Nemertia, que quer dizer que Nemertia significa do grego as ninfas do mar. E Gnatostomúlida, que quer dizer do grego gnatos, que é mandíbula, mais estômago, a boca. Esses animais, como eu disse, não possuem o celoma, cavidade. Então, vamos identificar do longo do vídeo para saber como eles são por dentro. Vamos começar com o Plateumintes, Nemertia e Gnatostomúlida. Cada um desses animais possui uma estrutura padrão, que são o ectoderma, o intestino, o endoderma, a mesênquima, mesoderma, é preenchido todo a cavidade pelo mesoderma e existe uma capa muscular que é chamada de mesoderma. Assim, note no esquema acima, não há um celoma, já que a cavidade interna do animal é toda preenchida. Assim, temos um animal maciço, sem cavidade, a 3 folhetos, que são o ectoderma, que é a parte externa, o mesoderma, que é a cavidade interna, e o endoderma, que é a cavidade interna. E, desta forma, eles são considerados triploblásticos. Agora vamos aprofundar sobre o filo Plateumintes. Como eu disse anteriormente, o filo Plateumintes, ele vem do grego plates, que significa plano, ou achatado, chato, e eumintes, que é igual a verme. Então, são vermes achatados. Esses são exemplos de cada um, que é a planária, que é da classe Turbellaria, outro que é a Taenia nan, que é da classe Cestoda, outro da classe Trematoda, planária, que é da classe Turbellaria. Repare nos animais acima, são parasitas, mas eles são de peixes. Você consegue imaginar como esses animais se fixam no peixe, isto é, no hospedeiro? Eles têm um mecanismo para se fixar na presa. Vamos ver cada uma delas. Vamos identificar a da classe o quê? Monogênia. A classe monogênia, ele pode se fixar também no hospedeiro. De que forma ela fixa? A fundo, essa é a estrutura da classe monogênia. Desta forma, identificamos a boca desse animal, ele tem uma estrutura de gancho, igual ao anzol. Ele possui a função de fixar no hospedeiro, por isso que eles são chamados de ectoparasitas, o que é parasitas externos. Outro animal é o trematoda. De que forma que eles vão fixar no hospedeiro? Vamos ver a fundo. Em específico, eles possuem a característica igual a desentupidores. Esses animais possuem ventosas, igual a desentupidores. Esses também é um exemplo de ectoparasita. Outro exemplo é da classe Cestoda,
se fixam no hospedeiro. Vamos identificar também. No intestino do peixe existe a cabeça desse animal e eles não são parasitas externos, eles são parasitas internos de peixe. Assim, eles possuem uma característica diferenciada, porque além deles possuírem ventosas, característica semelhante a desentupidor, eles também possuem ganchos. Dessa forma que ele se fixa ao hospedeiro. Mas ele, como eu disse, ele é um hospedeiro interno, ele é um endoparasita. Agora, vamos estudar, conhecer cada classe do filo Plateuminte. Vamos conhecer a classe monogênea. Monogênea significa uma geração, porque esses animais colocam apenas um ovo que dá origem a um animal adulto. Esses animais são parasitas, geralmente são parasitas de peixes. E esses são cada um exemplos de classe monogênea. Veja que possui estruturas especiais para fixação, que são as glândulas, que é essa parte em vermelha, que está na cabeça, e o rapto. O que quer dizer rapto? Esse rapto, que é esta estrutura, é um órgão localizado na parte posterior do corpo. Vamos identificar. A variedade da forma dos raptores é a forma que pode variar de espécie de monogênio. Outro exemplo, esse tem a forma de desentupidor. A forma de desentupidor é a ventosas. E forma de gancho, outra do filo Plateuminte é a classe trematoda, visto a diversidade desses animais. Nessa classe podemos encontrar endoparasitas, parasitas internos, como ectoparasitas. E vamos identificar como esses vermes se aproveitam das vítimas. Observe que possui ventosas e vamos identificar essas ventosas do filo trematoda. As ventosas, elas auxiliam o verme em sua fixação ao hospedeiro. Note que não é só uma ventosa, são duas. Uma anterior é usada para alimentação e fixação e ela fica ao redor, que é oral, e outra posterior, também é chamada de acetábulo. Reparando na ventosa anterior oral de outro trematodo, que é o exemplo da fascícula hepática, esse animal se fixa nas veias do fígado de carneiro. Agora, vamos conhecer quem são os trematódeos mais famosos. Um deles é a fascícula hepática, que eles são parasitas de ruminantes e às vezes de humanos. E Esquistossoma mansoni, ele é um verme que causa doença nos humanos. O nome conhecido é chamado de esquistossomose. Esse é a fascícula hepática e esse também, fascícula hepática, Esquistossoma mansoni, que é a parte macho e a fêmea. Esse é o macho e essa é a fêmea. Esquistossoma mansoni, o macho, a fêmea. A classe cestoda, ele é composto de tênias, ou também a tênia também são chamadas de solitárias. A palavra tênia vem do grego, que significa fita. E perceba que o corpo da tênia é alongado em forma de fita. Desta forma, o corpo é dividido em escolex, que é esta parte, que possui os ganchos e ventosas, que a cabeça é composta por 4 ventosas, sendo o rastro coroado por 2 fitas de gancho, e proglotides, que são segmentos da sua estrutura. Mas por que a palavra solitária? Isto é porque ele é o único verme parasita do hospedeiro. Então, o escolex e proglotides. Agora vamos estudar mais a fundo. Observe na foto que o corpo dos cestodos é dividido em partes semelhantes. As proglotides, que são essas cavidades, elas possuem ovos, que são esses. Então, cada proglotide possui ovos dentro do útero.
Estes animais, esse verme, ele vive em quê? Vamos ver esse vídeo da tênia do boi. Essa daí é a tênia, no intestino do boi. Eles são muito grandes, por isso que perceba que se tivesse mais um animal, é provável que o animal hospedeiro morreria, apesar que a tênia causa morte. Eles sendo parasitas, esses vermes absorvem os nutrientes direto do intestino do hospedeiro. Assim, esses animais eles fixam através do escolex, o que é a cabeça, que está na região anterior do corpo, que é o escolex. E o escolex esse é o exemplo do escolex de uma tênia de cão. As estruturas que são observáveis, existem as ventosas e os ganchos, que são utilizados para fixação desse animal ao hospedeiro. Agora vamos identificar a classe tubelária. Agora vamos falar de vermes que não são parasitas, são de vida livre. Você sabe como as planárias também são conhecidas? São tubelários. Vamos ver nesse vídeo a classe tubelária. Como são animais de vida livre? Onde podemos encontrá-los? Nos oceanos, em água doce ou em ambientes terrestres úmidos?